Chamado geral, os embusteiros não dão garantias. Assim dizem os embusteiros: linha preta, linha branca, linha verde, linha azul, linha encarnada, linha roxa, linha de todas as cores. E por aí se dividem, se multiplicam, fazendo uma confusão tal que não entendem, não se compreendem, neste meio de espiritismo derivado de diversas espécies, praticado de diversas maneiras, de diversas formas, e que fazem então uma grande confusão que eles mesmos, os adeptos e os crentes, não se compreendem. Tanto não se compreendem que vivem à procura de casas boas, e assim vivem de Herodes a Pilatos, à procura de casas boas e nunca encontrando, e por isso pulando de casa em casa, de linha em linha. Ali é linha disto, linha daquilo outro. Então, costumam a dizer: tantas casas boas que existem e não para ninguém. Tantas casas boas que existem e não se reúnem todos só nestas casas boas. Mania ou idiotice de quem não sabe mesmo o que diz. A confusão é tão grande que existem milhares de casas boas e que não para ninguém. Não há comparação do racional superior com esses meios frívolos explorados por idiotas incapacitados em tudo e que não sabem o que dizem. O meio racional é científico, a ciência é racional, é natural, dada pela imunização racional. Quem procura uma obra de ciência está procurando um benefício para si mesmo, e aquele que não quer saber dela é porque não quer os seus benefícios, e assim tanto faz como tanto fez. Aquele que não quer saber dela acaba desistindo do meio por não pertencer a este meio, pois aqueles que querem seguir os seus ensinamentos procuram saber quais são as ordens que existem nesse meio para que possam contar com ele, serem por ele garantidos e verem os efeitos da sua garantia, sentirem os seus benefícios para poderem marchar confiantes. A ordem é ler. Lê o que existe no meio, que é a obra da ciência natural, da ciência racional. Aos que indagam que racional é este, deve-se indicar a leitura desta obra para que eles saibam. Aos que pedem explicações de como é isto, deve-se dar explicações quando se está em condições de dar. Se não está, não as dê, para não pôr ninguém em confusão. Nesta obra não trata-se de linha de nenhuma espécie, e sim de ciência racional, de ciência natural. É necessária as repetições destes dados para que acabem com as confusões que fazem os viventes que, sobre esse ponto, são muito grandes. Quando a capacidade do vivente é insuficiente para esclarecer o que é esta ciência natural, deve limitar-se a dizer que ainda não está bem baseado, porque lê e esquece, mas que, com a persistência da leitura, será senhor de todas as bases bem argumentadas para então esclarecer aos demais. Se todos que procuram o meio que esta obra indica fossem cumpridores das suas ordens em benefício próprio, todos aí estariam nesse meio. Mas, por não quererem cumprir ordens em benefício próprio, e por isso não serem muitas vezes servidos naquilo que procuram, aborrecem-se sem motivo, sem razão, e deixam o certo para irem para o errado. E quem vai errado vai sempre de mal para pior. Aqueles que obedecem e leem com persistência encontram base para afirmarem-se e, por meio da imunização racional, vai tendo as suas glórias, os seus resultados benéficos,
sempre de bem para melhor. Não lendo, não encontram base para se firmar, e muitas vezes, depois de contemplados por isso ou por aquilo, deixam o certo dos certos para entrarem em caminho errado. Quem são os culpados? São os próprios viventes que não querem cumprir ordens em benefício próprio. Começam a querer abraçar este meio como certos e saem muitas vezes como certos. Pensam que o meio desta obra é igual a todos os lugares, pior ou melhor. Se saem zangados, dizem que é pior. Se saem satisfeitos, falam que é melhor. Só aqueles que obtiverem todo o saber desta obra por meio da leitura encontrarão bases para se firmarem e caminharão cada vez mais baseados, mais firmes, mais fervorosos, encontrando todas as garantias na leitura, conseguindo a segurança e a firmeza. Se todos assim procedessem, estariam aí e não encontrariam no mundo meio melhor do que este. Sim, porque meio nenhum tem outro racional superior. Portanto, é bom que se repita: quem são os culpados? São os próprios viventes que chegam a conhecer um meio destes, à procura de garantias e de benefícios, com o fito de serem socorridos para melhorarem e nem assim querem obedecer para encontrarem o que desejam e muito melhor ainda. É por isso que os obedientes, os cumpridores de ordem, se firmam e são felizes sempre, e aqueles que procedem ao contrário não passarão nunca de infelizes. Cada qual tem que ver consigo e não com os outros, para que obedeçam às ordens e não abandonem o meio, pois não há lugar melhor que esse. Se querem ver, querem que eu prove, leiam que encontrarão o que eu estou dizendo. Por que não fazem como fez Santoné? Procurem ver para crer, e aí então eu vos provo e comprovo que em lugar nenhum encontrarão um meio melhor do que o desta obra. Leiam para ver quem é o vosso mestre, para verem se pode existir competidor. Quem não sabe, de tudo duvida e tem razão de fazer suas dúvidas. Quem não sabe é como quem não vê, e assim é melhor ficar calado, porque quem não vê não sabe o que está dizendo, e quem não sabe o que está dizendo não sabe o que faz. O mundo está cheio de quem não sabe o que diz. Ficam esses infelizes à procura de meios bons, e quando chegam a conhecer esta obra, que não tem rival nem competidora, e por não serem obedientes, por não cumprirem ordens, não quererem a leitura, ficam sem saber qual é o meio e o abandonam para procurarem os ruins. Isso dá-se com todos que não querem cumprir ordens em benefício próprio. Somente enxergarão o benefício deste conhecimento aqueles que lerem, aqueles que cumprirem as ordens da leitura, os que forem constantes para conseguirem a sua felicidade e verem a infelicidade dos demais. Portanto, cada qual trate de si. Nunca acharam o caminho da felicidade, que agora aqui está aparecendo para quem quiser ser feliz. De outro jeito, fora da imunização racional, não serão felizes, como nunca o foram, vivendo sempre de mal para pior. Só aqui encontrarão a felicidade, porque em nenhum lugar existe um racional superior, que sou eu, o Salvador, com esta escrituração que prova e comprova a salvação de todos, o princípio e o fim de tudo. Só aqui existe o racional superior. Este conhecimento superior a tudo e a todos
e por isso salvos os cumpridores de ordens em benefícios próprios, e perdidos os que nada querem saber, os que procuram este conhecimento como quem procura o doutor, quando sente a dor, e uma vez curado, vira-lhes as costas. Eu transmito os conhecimentos e dão o desprezo para outra dor, que é o desprezo. Amanhã, quando sentirem a dor novamente, tornarem a me procurar para se livrarem e mais uma vez me abandonarem. Pensam e julgam que este meio é a mesma coisa, quando é tão diferente. Confundem salvação eterna com dor e outras coisas mais que nem vale a pena menunciar. Digo isto porque a fraqueza é a irmã gêmea dos incapacitados. Incapacitados são os que soltam o bom de um lado e vão para o ruim do outro lado. E quando se vê mal, se a porta ainda estiver aberta, voltam para serem socorridos e servidos. Depois fazem as suas conjecturas a seu modo de ver. Pois bem, aqui não se trata de linha de nenhuma espécie, e sim de um conhecimento natural que só traz engrandecimentos para quem o procura conhecer. As mazorcas do mundo continuam sendo feitas pelos aventureiros que não se enxergam e querem dominar o mundo que não é deles, nem tampouco foi feito por eles. Esses embustes é tão grande que os homens já de muito não têm conhecimento e reconhecimento de si mesmos. Como podem querer governar o mundo uma coisa que não é deles? Fazer e desfazer de uma coisa que não é propriedade sua. Os homens estão completamente despercebidos das faltas em que já de muito vêm incorrendo. E dizem que o mundo é deles, falam como coisa que fossem eles que o fizeram. Querem dominá-lo, governá-lo, intitulando-se sabedores de tudo. Sabedores de quê? Só sabem fazer aquilo que não devem. E então, quanto mais governos para endireitar, tudo se vê ao contrário, piorando sempre, por se meterem a governar aquilo que não é seu, aquilo que não tem capacidade para dirigir, aquilo que não conhecem e que, quanto mais mudam de regime, quanto mais mudam política, quanto mais mudam de governadores para melhorar, mas tudo piora sempre. Por quê? Porque querem governar aquilo que não é seu, o mundo. Se a própria vida não é sua, que fará o mundo? Se a própria vida não governam, pois morrem sem querer morrer, adoecem sem querer adoecer, como querem governar o mundo? Procedendo assim, só tem mesmo que multiplicar os fracassos e ir de pior para pior, como de muito assim vem, como está e continua. O homem chegou ao ponto máximo da cegueira. A cegueira é tanta a embriaguez pelo ser material, que nem dão conta do grande erro que de muito assim vem mantendo. É que o homem nunca encontrou a imunização racional, dirá o vivente. E eu respondo, o homem já encontrou há muito a imunização racional, mas apagaram os princípios bem formados do grande alfabeto de astrologia, desprezaram o direito e admitiram o torto. Os castigos da humanidade. Os homens até aqui têm feito no mundo o que bem entendem, de acordo com as suas forças e suas posses, mas de agora em diante, os homens vão começar a ter as maiores desilusões, devido aos castigos que merecem, que virão para atingir todos, castigos estes de todas as maneiras e de todas as formas no mundo inteiro. Culpados disto são os próprios homens que entenderam
que este mundo não tem dono, e os donos são eles que nascem aí e entendem de fazerem o que querem naquilo que não é seu. Os castigos sobre a humanidade vão piorar muito para que os homens reconheçam que a vida não é deles e o mundo muito menos, e para que vejam que o mundo tem dono e que este dono até aqui nunca foi respeitado. Por isso, aí na Terra todos fazem o que entendem, quando querem e têm forças. Estão aí os castigos sobre a humanidade. A natureza revoltada contra os seus próprios habitantes, por não ser respeitada por eles. Por idiotice, os homens costumam dizer que o mundo foi feito para eles, como coisas que o dono viesse dar essa satisfação e os autorizassem a ter essa pretensão, e por isso, quanto mais procuram endireitar o mundo, mais tudo vai de mal a pior. Eu, o racional superior, aí tenho que fazer a escrituração universal para espalhar no universo inteiro. E depois dessa hecatombe toda, desses castigos todos, os homens encontrarem nesta obra o apoio para viverem de acordo com o dono do mundo por meio da imunização racional. Então aí, sim, o mundo encontrará o seu caminho e a salvação eterna. Hoje o mundo está de uma forma tal que as preocupações são somente materiais. Não veem que o dono de tudo dá o sol, a lua, a terra, a água, os animais, os vegetais, dá a vida e todos os recursos para que seja conhecido, compreendido, atendido e obedecido. E todos lhe dão as costas. Não querem saber, esquecidos, desentendidos e só obedecendo ao prazer da matéria. Acham que o tempo é pouco e só pensam em cuidar do ser material. Não tem mais tempo para cuidar do principal. Não querem saber se existe e muito menos têm tempo para procurar. Tudo isso e outras coisas mais, já de longas eras e veteranos séculos, chegaram num ponto máximo de tolerância. Eis a razão de eu vos dizer que a natureza se revolta contra os seus próprios habitantes para castigar todos, porque merecem. Há muitos castigos ainda maiores. Existem os que costumam dizer: o mundo não endireita mais. Falam como coisa que o mundo fosse de seus próprios habitantes, como se soubessem com certeza o que estão dizendo. Quem diz uma coisa dessas é pior que um animal muito rude. Então não estão vendo que os viventes não são donos nem de si mesmos? Como podem ser do mundo? Com que base dizem uma coisa dessas? Baseados em quê? O mundo é deles? Foram eles que o fizeram? Pois eu digo: endireita e chega tudo em seus lugares, por meio de muitos castigos da natureza sobre toda a humanidade, salvos os imunizados, que estes nada têm a ver com os erros dos outros. Já estão com o seu leme definido, com a sua situação legal, e por isso são porta-vozes do racional superior. Os demais, aqueles que não querem saber quem é este racional superior, que não tem tempo porque o tempo é pouco para se distraírem com a matéria, com os casos e coisas materiais, esses de mal a pior, degradantemente. O atraso destes infantes é tão grande que sucumbem amargamente, tenebrosamente, às desilusões, esperando por isso ou por aquilo, e tudo sempre ficando no nascedouro. As desilusões cheias de amargor e dor, e eles pulando como macacos.
cidades desaparecendo, vendavais, furacões, enchentes, terremotos e outras desgraças que, se for minuciar, vai muito longe. Por isso, quem diz que o mundo não endireita mais é pior que um animal. Isto é uma advertência sobre a humanidade. A fonte racional só trata do bem. A fonte bendita racional tem por base as seguintes coisas. Em primeiro lugar, o bem de todos. Em segundo lugar, o bem de todos. E em terceiro lugar, o bem de todos. Por conseguinte, uns estão em primeiro plano, outros em segundo plano ao primeiro e outros em terceiro plano ao primeiro, e assim sucessivamente. Sendo a matéria um ser intolerante, por ser matéria, é que nela estão todos os males. Na matéria nada se aproveita, porque do nada ela é originada. O que se aproveita são as sementes, a transformação das partículas que aí estão nessas 7 partes deformadas para a parte racional. Isto sim é que se aproveita, é o que levado para o seu estado natural faz com que o vivente não nasça mais aí, para sofrer até chegar a esta conclusão de conhecer o seu verdadeiro estado natural. É bem desagradável o vivente, depois de ter a salvação eterna em mãos, como todos aí a têm nesta escrituração de redenção universal, por isso ou por aquilo se descuida do verdadeiro saber para se envolver com coisas sem importância. Esta escrita aí está para todos a lerem bastante. Quanto mais a vão lendo, mais se esclarecerão, mais irão guardando os assuntos para saberem explicar melhor, instruir aos que não sabem, aos que não conhecem e fazer a propaganda. Para fazer divulgação é preciso ler muito, como já estão recomendados. Para saberem esclarecer os viventes, é muito triste o vivente deixar jogado para o lado, para um canto, o que tem em mãos e que lhe pode trazer a salvação eterna e se preocupar com coisas frívolas, que não trazem resultados, pelo contrário, só trazem atrasos, aborrecimentos e passos degradantes. Portanto, quem tem esta assombrosa virtude em mãos, não é para perder tempo, e sim para se preocupar com a salvação de si mesmo e saber esclarecer a quem precisa o caminho da salvação. O vivente deve ler continuamente para ir se assenhorando de todo o conhecimento, de tudo por mais insignificante que seja, e com o tempo ir se imunizando, pois sem o conhecimento não poderá ser imunizado. Aquele que lê só por ler e deixar para um canto, não aproveita coisa alguma. O vivente que não tiver conhecimento total deste saber não pode alcançar a imunização. É como querer ser médico sem estudar medicina. Sem saber o que é imunização, não poderá compreender se é uma coisa torta ou direita. Portanto, para o vivente conhecer, é preciso que leia quantas vezes forem necessárias para ficar senhor deste conhecimento. Tudo é preciso aprender para saber, porque se nada aprenderem, nada conhecerão. Sem conhecimento não há imunização. Eis aí porque o valor da vida está nas sementes, nessas 7 partículas que aí estão deformadas, nessas 7 partes que são justamente a origem dos vossos corpos, a origem da vossa vida, a origem dessa vida. Se o vivente não conhecer o que é imunização racional, não pode ser imunizado. E não sendo imunizado, volta a nascer aí nesse mundo outras vezes,
para sofrer cada vez mais e poderia estar livre por ter aqui a faca e o queijo nas mãos. Isto do vivente correr os olhos na leitura e sair como coisas que nada leu, nada lhe adiantou. Leia devagar, com atenção, com tempo e todos os dias um pouquinho, para ir cada vez mais tomando conhecimento da sua salvação. A imunização racional é o saber para os viventes que querem se salvar, para os viventes que não querem nascer, mas aí, com essa vida impostora, sofrendo sempre e sem proveito de espécie algum. O proveito é a condenação à morte por estarem fora do verdadeiro natural, racional, condenados aí a sofrer e depois de sofrer, a morrerem. Agora, se o vivente tem certeza, sabe e conhece que aí está condenado a sofrer e depois de sofrer, a morrer, e sabendo como pode se livrar dessa condenação, dessa desgraça, não pode continuar a adotar a mesma ruína. Quem assim procede é doido ou não regula mais, e pensa que regula. Vê que diante destes esclarecimentos, é um vivente que não quer o bem de si mesmo. Parece que quer, mas não quer, e por não querer se preocupar com as coisas boas, com as coisas que lhe produzem o bem, com as coisas que o salvam do mal eternamente, é que tem estes elementos nas mãos e não lhes dá importância. Diz que está procurando o bem, e com ele nas mãos. Viventes assim está maluco, é um cego, um confuso, enfim, não tem qualificação. Os viventes que erram sem saber é uma coisa, mas os que erram sabendo, com consciência, erram por quererem errar. Os que não sabem ainda têm perdão, mas os que erram sabendo, consciência não têm. Com o tempo todos serão imunizados, mas os que podem ser agora não devem dar uma volta tão comprida se a vida é tão curta. Têm agora em mãos a salvação eterna de si mesmos. Se não lhe dão importância, é porque querem morrer e nascer aí nesse mundo novamente para conhecerem o que conhecem agora, saberem o que estão sabendo agora, podendo conhecer ou não, porque podem nascer e não se criar, morrerem, tornarem a nascer e não se criar. Enfim, depois de terem a salvação em mãos, descuidarem-se com a preocupação só em bobagens, e o resultado é o sofrimento cada vez maior. Deixam de viver como um sabido, por terem o saber nas mãos, para viverem como uns bobos alegres, como animais que não se compenetram de coisa alguma, a dar cabeçadas depois de terem a salvação eterna de si mesmo em suas próprias mãos. Quem assim procede é um anormal, um doente, a quem não interessa a própria cura. O vivente, quando se interessa em sua cura, faz por onde, principalmente quando não depende de sacrifícios, quando tem nas mãos a sua salvação dada pelo saber desta escrituração. Para esses, eu faço esta simples comparação. Como é que o vivente quer ser doutor sem estudar para conhecer o que é medicina, que é uma coisa que não salva ninguém, remedeia quando pode, é uma coisa com valor aparente? Como é que o vivente quer alcançar a salvação de si mesmo, se ela está na imunização, e para ele se imunizar é preciso conhecer esta obra e ele não leu? Não dispensa a ela o tempo necessário para absorver todo o seu conhecimento e em pouco tempo está de posse de todo o esclarecimento do que é imunização racional. Esse mundo é assim mesmo, uns procurando a salvação sem saberem onde ela está, e outros com ela nas mãos sem lhe dar importância.
jogando-a para um canto, para se preocuparem com coisas de maus resultados. Estes não querem ter bons resultados na vida, pois têm o bem em mãos e não se interessam por ele. Interessam-se apenas pelo mal e o bem fica jogado para um canto, para quando tiverem tempo. São viventes que demonstram ter muito juízo, mas são uns verdadeiros candidatos ao manicômio. Aparentam serem muito bons, mas de bons nada têm. São maus para si mesmos e por isso só procuram o mal. Se fossem bons, como dizem ser, só procurariam o bem. Quanto mais não fosse, o bem de si mesmo. Existem viventes que têm vida, mas somente vegetam. E quem vegeta nem a si mesmo compreende. Fica perguntando para consigo: eu não sei o que quero. Trabalha porque tem que trabalhar para viver. Em caso contrário, nem isso faria. E assim está aí em mãos de todos o conhecimento de salvação eterna, um bom princípio para afirmar quem quer que seja e com a continuação da escrituração ficar completo e recompleto de tudo para deixar de reclamar tanto dessa vida que não é a verdadeira vida. Por não ser a verdadeira vida, é que todos nascem somente para sofrer e depois que chegam à compreensão da vida, reclamam a forma de viver, porque ninguém está satisfeito com essa vida. Sofrem, quando não é de um jeito, é de outro. Todos sofrem. Depois de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta agonia, qual é o prêmio? É a condenação à morte, às vezes de formas bem horríveis, angustiosas, torturantes e monstruosas. Eis porque não devem se descuidar da salvação eterna, depois de tê-la em mãos. Só não a aproveitará quem for doente, maluco ou bobo, que não sabe o que quer. Só um vivente assim é que nada compreende, e por nada compreender, nada quer, porque, compreendendo, como não vai querer a sua salvação eterna? É só saber onde ela está, para segurá-la de unhas e dentes. O poder dom magnético. Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda reflorescem até hoje como relíquias daquelas eras primitivas de seu reinado de encanto. Era um preto muito mau e desenvolveu a sua grande obra de magnetismo, que era a força inspirada dos deuses de outrora na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. O faraó brilhou com o seu grande dom magnético, despontado pelos segredos dos bichos. Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de hoje. Eram feitas de pele de bichos, e Faraó, como era grande sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era peles e pelos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pelo, fazia com pedaços de pelo de cada bicho. Se era de pele, a mesma coisa. E se era de pena, também a mesma coisa. Naquela era, os viventes duravam muito tempo, e a sua preocupação era somente o estudo da natureza, e pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas. Faraó era um bom médium, e apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de formas tais que a natureza acabou revoltando-se contra seus próprios habitantes, dando origem à existência do que hoje se chama deserto do Saara. Saara
ficou uma espécie de lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais. Razão porque, sendo de longínquas recordações, supõem as novas gerações que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu foi um grande terremoto. E por isso que, de quando em quando, costumam encontrar ali esqueletos de bichos monstros enterrados. E as novas gerações passam a conhecer a existência longínqua de mastodontes, que ninguém atualmente tem conhecimento. Por tudo isso ter acontecido, é que costuma dizer erroneamente que o mundo já se acabou em água. É que nos outros tempos não havia condução, não se cogitava de andarem descobrindo terras para que tivessem contatos com outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados, viviam todos de per si. Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe uns dos outros, e assim ninguém sabia de outras existências. E foi por isso que surgiu a suposição do fim do mundo por meio do dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados, a se locomoverem, é que vieram a descobrir o deserto de Saara, que tinha sido, em eras remotas, uma grande cidade. Então, este primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia. E por o povo acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo, é que era povo mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas de tanta maldade entre eles, que, para que tudo isso não se propagasse entre outros povos, com o tempo a própria natureza revoltou-se contra os seus habitantes. Apareceram mais tarde diversos faraós, nas mesmas condições, com as mesmas influências do encanto, existindo até hoje as suas cavernas encantadas, onde reinam os malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar nessas cavernas, onde eles foram sepultados. Agora, se esse faraó foi assim, atraiu com suas influências, mas as influências de outros faraós que já não tinham tanta força quanto o primitivo, mas que assim mesmo produzem o mal, como toda e qualquer força magnética só produz o mal. Muitos se enganam, pensam que a força magnética produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos estariam bem, porque todos são produtos da força magnética, pois são produtos da matéria. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor, é mau, é um ser material. Os viventes se desenvolvem para adquirir a força magnética, tornam-se uns bichos em figura de gente. A força magnética invisível fabrica essas pedras que tratam de raios e coriscos, e vejam os estrondos e os estampidos quando caem na Terra. São produtos de quê? Da força magnética. Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, seriam eternos. Mas, por serem produtos dessa força magnética, é que assim tudo está aparentando tudo serem e verdadeiramente nada serem. Estão aí aparentando que tem vida, mas por a vida ser feita pelo magnetismo, é que de uma hora para outra desaparecem, perdem a vida. É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo misterioso, que ninguém pode alcançar seu fim, por a própria vida ser produto do magnetismo, e por isso um produto inferior nunca pode dar a solução da superior. Então vivem aí alimentando o magnetismo com seres materiais que são tudo aquilo que comem e bebem.
Se não fossem produtos do magnetismo, a vida seria tudo e não nada. Tudo que é magnetismo é aparente. Por isso aparentam que são senhores da vida e verdadeiramente não são, pois de uma hora para outra perdem-na sem querer. Portanto, todo esse conjunto de seres terrestres, tudo isso são produtos da força magnética. São seres maus e nada são. Vivem magnetizando uns aos outros e magnetizados uns pelos outros. O que é o Sol? É um aspirador magnético. A Lua, da mesma forma. As estrelas, idem. Tudo formação magnética. E por isso estão sempre em fogo. O que queima é bom? Não. O que queima é mau. E, portanto, foi um aspirador magnético que deu aspiração a outros magnéticos que estão sob o seu domínio. A Lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece um frio, mas não é frio, é fogo, queima, chamando-se então carbono magnético superior, que é do Sol. O carbono, sendo de uma formação carbonizada, perde a influência da brasa, do fogo, mas queimando igual a fogo. Perdeu a sua ação vermelha de brasa, de fogo, tornou-se escura, mas embora diferente, com o mesmo queimor. Então, muitos falam em magnetismo e principiam a estudá-lo, mas nunca encontraram o fim. É um estudo sem fim. Se não fossem seres produzidos pela força magnética, seriam eternos. Mas por serem seres gerados da força magnética, é que aí vivem aparentemente até não poderem mais. Muitos, por não terem conhecimento da natureza nem de si mesmos, falam em magnetismo sem saberem o que estão falando, sem saberem que os seus formatos de humanos são feitos de magnetismo, por a força ser toda magnética e elétrica. O frio mata, por ser a força magnética do carbono. Por isso a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da apuração da formação do Sol. Isto é que originou outro corpo, é que deu formação à Lua com a sua vida, os transes e os efeitos materiais. É por isso que a Lua mexe com tudo. Um dá o efeito e outro dá a fórmula. São dois relógios em um corpo só. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. A Lua é o ponteiro porque, conforme as horas, ela vai diminuindo até sumir de todo, e depois aumenta até se tornar redonda, faz assim os seus quartos. As estrelas são monótonos do giro magnético. Existem viventes que procuram captar grandes forças magnéticas, mas os efeitos não são bons. São forças destruidoras, perturbadoras, por serem cargas demasiadas, forças além do natural do organismo, trazem o desequilíbrio e a lucidez demasiada, ao passo que a imunização racional regula os corpos magnéticos por ser superior a todos os efeitos que compõem esse mundo. A força elétrica só é boa quando bem regulada, desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do organismo, prejudica e traz o mesmo negativo do magnetismo, porque onde está uma, está a outra. É por isso que todos os espíritas acabam sofrendo do coração e morrendo de moléstia do coração, porque o coração é o dínamo de todos, é quem recebe todas as amperagens anormais, é o órgão mais prejudicado do corpo humano.
O corpo humano possui ainda o relógio, que é a cabeça, os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz, o ponteiro do gosto, do paladar, que é a língua, e ainda a boca, do suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o alimento magnético dos seres materiais. Portanto, o que é a parte espiritual? O que é espiritismo? Espiritismo é magnetismo, é do mesmo ramo, com diferença que a matéria, uma parte é visível e a outra invisível. Por ser magnetismo é que o espiritismo nunca passou disso, sempre encerrando tudo no infinito misteriosamente, não passando de um entupimento que atrasa o mundo desde longas eras e veteranos séculos, mantendo sempre o sofrimento desse mundo e cada vez a pior. E os viventes incautos, ao conhecimento verdadeiro das coisas, admitindo-o como uma coisa de grande superioridade, muitas vezes sofrendo por causa do espiritismo e, com o tempo, descrendo e fazendo os outros descrerem também, por chegarem à conclusão de que o espiritismo é como outro credo de ciência caduca. Se não fosse caduca, já há muito que todos no mundo estariam certos, por o espiritismo acertar todos com a sua força, com o seu poder, com o seu equilíbrio de potentado. Mas, por tudo isso ser da parte elétrica e magnética, é que nunca puderam chegar à conclusão das coisas claras, provadas e comprovadas, como muitos desejariam que fosse, para então poderem admitir. E por isso uns tantos admitem, e assim vão aventurando, caducando e sofrendo. E outros tantos não admitem, dizendo que ruim por ruim é melhor ficarem como estão. Esses caducos dizem que já vêm encarnando e desencarnando no espiritismo desde o princípio desse mundo. Ora, o mundo já é muito antigo, então eram já para nascerem pelas reencarnações dos espíritos, sábios, perfeitos e puros, e quando acaba, nascem ao contrário, cada vez piores, cada vez feras mais bravias. Tudo isto é preciso aprender, e a verdade é que são maus, ruins, desumanos, selvagens e verdadeiras feras. Isto é para os caducos que ainda vivem sonhando com a fruta da ilusão, para esses cegos de olhos abertos que não sabem divulgar nem o que estão vendo, por serem produto do magnetismo, seres magnéticos, magnetizados e magnetizando. Isso se dá com os viventes que vão sendo magnetizados pelas coisas que estão enxergando, mas que não sabem divulgar o que dessas coisas. Então costumam dizer que estão sugestionados, que vivem dominados pela autossugestão, produto da sujeira, porque da sujeira são. Qual é a origem do ser humano? O que é o espermatozoide? Um catarro nojento, com semelhança de pus, evidência de que são mesmo produto da sujeira, e por isso, admitindo como bom tudo quanto é asneira, e por tal são dominados, tendo na sugestão e autossugestão a ilusão do que pensam que serve e que é bom. E assim sendo, a vida composta de seres magnéticos, pelos seus feitos, é que vive o mundo nessa confusão há muito, onde nunca as filosofias puderam embargar o sofrimento, pois as doutrinas, seitas e filosofias são todas feitas pelos magnetizadores, que são os seres humanos, e por isso, quanto mais filosofias, mais sofrimentos, como assim de há muito o mundo vem sentindo. Qual foi a filosofia que trouxe ao mundo
o bem e a paz. Qual foi a seita ou a doutrina que trouxe o bem e a felicidade de todos? Nenhuma, porque tudo isso é efeito magnético, e por ser efeito magnético é que o mal sempre se multiplicou, vem sempre aumentando e não diminuindo. Portanto, vejam que aí ainda não está a verdade como muitos pensam, por estarem magnetizados por esta ou aquela filosofia. O magnetismo é de uma força tal, tão natural, por ser da natureza de todos, que os viventes estão magnetizados por isto ou por aquilo e não dão por ela, devido à natureza ser magnética. Falam em bem, falam em bom, mas tudo é passageiro por ser produto magnético, produto dos efeitos magnéticos e da origem magnética. Então pergunta o vivente: e no Espiritismo não está a verdade? Digo eu, não. A palavra já está dizendo, em experiência, é o que quer dizer Espiritismo, por ser do mesmo conjunto magnético, seres invisíveis da formação elétrica e magnética que compõem o conjunto da formação do mundo, com a diferença de serem seres invisíveis ou corpos invisíveis, como o vento. O vento é um corpo invisível. Sentem-no, mas não o enxergam. É poderoso. E assim outros gases e outras coisas que existem da mesma ramificação, como a eletricidade. É um corpo poderosíssimo, mas invisível. Sentem-na, mas não a enxergam. Existem, assim, a parte magnética visível e a parte magnética invisível. Por exemplo, um vento mau é invisível, mas por sua grande carga magnética produz o mal. A eletricidade é invisível, mas com sua carga muito forte mata o vivente, carboniza-o. Portanto, existem corpos magnéticos visíveis e invisíveis, assim como tem corpos elétricos visíveis e invisíveis. E luz elétrica é um corpo elétrico visível. Agora, o vivente que não tem instrução de coisa alguma é que aceita tudo e não sabe nunca o que diz, vivendo muitos assim magnetizados pelo Espiritismo e pensando que no Espiritismo está a verdade das verdades. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, já há muito todos teriam a solução perfeita do mundo. Pois, se o dono do mundo fosse um espírito, este, de longos tempos, teria dado estas soluções do princípio e fim do mundo, e seriam todos governados por espíritos, teriam que obedecer. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades que erroneamente apregoam. Por os homens de ciência não encontrarem apoio no Espiritismo, é que colocam-se sempre superiores ao Espiritismo, e por isso quem governa são os homens e não os espíritos. Os espíritos obedecem às leis dos homens, e não os homens obedecem às leis dos espíritos, pois desde muito ficou constatado que a lei do Espiritismo é uma lei caduca para quem quiser ficar caducando com semelhante filosofia ou antropolosofia. Antropolosofia quer dizer atropelados por uma ciência misteriosa, sem princípio e sem fim, mais adequada a maus resultados do que bons, por não estar definida, vivendo os espíritas sempre em experiências e errando mais do que acertando. Eis a razão dos fracassos dos adeptos do Espiritismo. Existem muitos viventes que, por não conhecerem, pensam e julgam que a imunização racional seja Espiritismo. A imunização racional é diferente do Espiritismo.
como da água para o vinho. É de outro plano superior, que é a parte racional, de onde o vivente, ligado pela imunização, recebe tudo o que precisa, é imunizado por ser da parte racional. Se fosse da parte espiritual, receberia a espiritualização. Por faltar a instrução ao vivente, é que este, por falta de conhecimentos, tem mesmo que fazer confusão. A imunização racional não pertence à parte magnética e elétrica. É de um mundo superior a esse. É feita diretamente da planície racional, que fica muito acima do Sol. Racional, imunizado, está ligado a esse aqui de cima, por meio da imunização que dá ao vivente todo o esclarecimento perfeito de qualquer coisa. Uma vez imunizado, está a par de tudo, sendo, portanto, muito diferente da espiritualização. A espiritualização é aí desse conjunto elétrico e magnético, desse globo, desse mundo. É por isso que a espiritualização é falha e a imunização é perfeita e não falha. Todas estas explicações de muitos jeitos são necessárias, pois para muitos uma insignificante explicação é quanto basta para compreenderem tudo, e outros precisam de diversas formas de explicações para chegarem à mesma compreensão. Uns tantos têm instrução suficiente para compreender e alcançar as coisas depressa, com poucas palavras, e outros tantos, sem instrução, precisam explicações de diversas formas para chegarem à mesma conclusão. E esta escrituração é feita para todos, para os que sabem e para os que não sabem, para os que têm instrução e para os que não têm. Querem saber o que representa a imunização? Representa muitas coisas. Em primeiro lugar, a salvação eterna. Em segundo lugar, o saber completo de todo o seu ser, dos seres do mundo e assim sucessivamente. Portanto, quem conhece o que é imunização, considera o espiritismo como uma coisa sem importância. O espiritismo só tem importância para quem não sabe o que é o espiritismo. Para quem conhece a formação de todos os seres e os efeitos de todos, não dá importância ao espiritismo. Para a imunização, o espiritismo é uma coisa nula. É muito bom para quem não sabe o que é, para quem está ainda dependendo de conhecer a sua origem, os feitos e o valor de tudo. É para verem assim como no magnetismo está o fator desse mundo e dos seus efeitos. Se não fosse o magnetismo, não haveria diferenças, não haveria o feio, tudo seria bonito, tudo seria bom. Onde está o magnetismo, não existe perfeição, não existe pureza, nem existe o bem. Tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, transitório, e por isso tudo se acaba. Eis porque esse mundo dos fariseus, das fantasias, das aparências, da hipocrisia, o mundo do mel em sonho, o mundo do fel em vida, e por isso, juntando essas partes e concluindo com outras, torna-se essa vida um pedaço do nada. Por que é um pedaço do nada? Porque o mundo nada é, e nada sendo, os viventes nada mais têm que um pedaço do nada. Tudo brilha aparentemente, mas por a vida nada ser, por o mundo nada ser, vale tudo e não vale nada, ou vale tudo aparentemente. E assim, quando reconhecerem melhor a vida por dentro e por fora, chegarão à conclusão de que o melhor da vida é o desprezo, porque o nada aparentemente tudo é,
e verdadeiramente nada é. E ao que assim é, o desprezo é melhor de tudo. Quem chega à conclusão do que a vida é e do que o mundo é, olha para tudo com a maior indiferença, e se todos tivessem o verdadeiro conhecimento e reconhecimento destas realidades, não existiriam descontentamentos, brigas nem guerras, por a tudo darem o desprezo. Por todos viverem ao contrário do que deveriam viver, é que encaram a vida com um valor tal que se aborrecem por tudo, brigam por tudo, visando sempre um panteão de glórias erguido do nada, por considerarem o nada como tudo, sem saberem que esse tudo só tem valor aparente. Então aí o vivente ludibriado e magnetizado pelas aparências deixa-se levar por um abismo adentro, sem saber que as aparências o ludibriam e o depravam. É um nada com aparência de tudo ser e que verdadeiramente nada é. É por isso que quem não sabe, quem não é orientado, faz disto uma grande confusão, interpretando nada com um juízo de valor que ele não tem. E, até que chegue à conclusão que nada adianta nessa vida, porque o nada em nada transforma a vida, e da mesma forma transforma o mundo, e que as aparências jamais poderão realçar fulgor, basta ser aparente para ser algo que está dentro da lei da transformação do nada para o tudo e do tudo para o nada. E assim, o tudo da vida só tem valor para quem não conhece o que é a vida, faz um juízo de valor que não existe, para mais tarde, então, refletir melhor na apreciação da transformação para o natural. Portanto, o que mais vale é o tudo aparente ou é o tudo verdadeiro? É o tudo verdadeiro. Onde se encontra o tudo verdadeiro? Na imunização racional. Na imunização racional encontram o tudo verdadeiro e o tudo aparente está no encanto. O tudo verdadeiro é o conhecimento que todos procuram e não o tudo aparente. O tudo aparente hoje é uma coisa, amanhã é outra. Portanto, quem tiver conhecimento da imunização racional só poderá aceitar o tudo verdadeiro. Aquele que conhecer a imunização racional, cujo conhecimento está nesta escrituração, jamais deixará o tudo verdadeiro pelo tudo aparente. Aquele que não tem estes conhecimentos julgará sempre o certo como errado e o errado como certo. E, quando chega a conhecer o verdadeiro certo, naturalmente estranhará e exclamará: finalmente ajustei-me ao meu natural. O nada aparente vale muito para quem não conhece o tudo verdadeiro. Quem tem conhecimento do seu natural, que é o tudo verdadeiro, não dará importância a esse tudo originado do nada, porque o tudo do nada não vale nada. Aparentemente, o tudo do nada realça valor, mas verdadeiramente não tem. Daí costumam dizer: o direito do torto é o torto. Se tortos não fossem, não dependeriam de aprender para acertar, aprendendo sempre errado, e o vivente errando, torcendo direito definitivamente. É neste ponto que findam todas as ilusões ou morrem. Está, pois, aqui explicada a vida daqueles que conhecem tudo somente aparentemente e desconhecem o tudo verdadeiro por ignorarem a sua origem natural. O saber da ciência é falho e nada vale. Este ensinamento deve ser lido e relido diversas vezes, a fim de que o vivente possa conhecer o seu verdadeiro natural,
para imunizar-se e salvar-se eternamente. Este é um novo alfabeto, o verdadeiro conhecimento natural do tudo verdadeiro que desconheciam, pois o tudo aparente estão cansados de conhecer. O tudo verdadeiro embarga o sofrer e o tudo aparente alimenta cada vez mais o sofrimento de todos. Então, como se podem qualificar os viventes? Traídos pelo saber que adotaram e sofrendo as consequências, traídos por adotarem aparências como verdades, traídos pela ciência que, com os seus ensinamentos fora do natural, faz com que o sofrimento reine e se multiplique apavorantemente. Se a ciência fosse verdadeira, ninguém sofreria, mas por ser uma coisa aparente, todos sofrem, atraiçoados pelo saber traiçoeiro. Por isso sofrem os que sabem e os que não sabem. Sofrem os cientistas por serem traídos pelo saber que julgam e pensam estar certo e não estão. Quando são traídos é que recebem os golpes cruéis das desilusões e então é que verificam que nada sabem quando pensam que são sabedores de tudo. Tudo isso que os cientistas sabem nada vale, e por isso eles também são sofredores. A ciência é necessária, mas quando esta ciência é do verdadeiro natural das coisas, aí ela equilibra, e sendo ciência fora do natural das coisas, desequilibra, e por isso é reinante o desequilíbrio dos povos que adotaram uma ciência contrária a si mesmos, uma ciência de destruição, e por isso são vítimas dela. Uma certa parte da ciência é boa, mas tem outra que está em contradição com a vida natural e tudo que está em demasia prejudica. E a planta do natural verdadeiro é esta que está na imunização racional, que é completamente diferente da planta natural aparente que adotaram esse mundo. Esta é a razão da vida de aparências e por isso vivem de aparências, aparentando o que não são, sofrendo desde que nascem até que morrem, exclamando a toda hora que o mundo é de sofrimento. O mundo é de sofrimento por todos viverem em contradição com a própria vida, e por isso, quanto mais procuram o bem, mais dele se distanciam, mais longe ele vai ficando, por aparências não serem verdades. E então vivem aí nesse inferno à procura da verdade e em dificuldades para encontrá-la. E quando pensam que é verdade isso ou aquilo, com o tempo vem a desilusão e o vivente caduca, passando a desconfiar de tudo e a viver que nem uma balança. Será ou não? Tudo isto em virtude das incertezas daqueles que procuram uma vida melhor e sempre vivendo sofrendo. Pois quando não sofrem por causa de umas coisas, sofrem por outras. O sofrimento é de diversas formas e é geral, porque vivem fora do natural. E assim sendo, o sofrimento aumenta cada vez mais. Aparências não trazem equilíbrio para ninguém. Hoje é uma coisa e amanhã já é outra, pisando todos em falso, por viverem traídos pelas aparências, recebendo os golpes e desiludindo-se com essa vida onde ninguém a compreende. Aí dizem uns para os outros: vivemos todos descompreendidos. Hoje nos compreendemos bem e com o tempo nos descompreendemos. Tudo isso devido ao quê? Proveniente da própria vida, onde aparenta estarem equilibrados e de uma hora para outra acabou-se a vida. Portanto, a vida é uma vida aparente e por isso de uma hora para outra acabou-se a vida. Por a vida ser assim irremediável,
é que os seres adotaram esse modo de viver que ninguém suporta. Ninguém suporta essa vida porque a satisfação não é integral. Pois quando estão satisfeitos por umas tantas coisas, acham-se insatisfeitos por outras tantas. Eis porque, para ficarem equilibrados, para serem equilibrados somente por meio da imunização racional. Com a imunização racional nasce no vivente o equilíbrio integral, porque nela está tudo que o vivente precisa, aquilo que desconhece e o que desconhecia. Está a verdade das verdades, o natural de todos. A degeneração é embargada pela imunização. Para adquirir a imunização racional é muito fácil. Basta ler consecutivamente para saber o que é imunização racional, pois na espiritualização, como vivem todos de experiências, nunca poderiam alcançar o equilíbrio e por isso vivem assim dessa forma, horrivelmente, pensando que sabem tudo e não sabendo nada, sempre nesse entupimento, resumindo a vida dessa forma suja, alimentando sempre o sofrimento cada vez mais. Vivem assim, num progresso aparente, onde verdadeiramente não há quem enxergue que não há progresso, pois em vez de irem para frente, há muito que estão indo para trás. E por isso, quanto mais progresso, mais sofrimento, mais destruição, mais padecimentos, principiando pela própria degeneração que há muito leva todos a minguar, como minguando já vem de muito. Aí está porque os povos dantes duravam de 200 anos para fora. Já houve eras de durarem mais de 300 anos, eras de 400 anos e assim sucessivamente. O princípio da degeneração é que fez com que a vida ficasse cada vez mais curta e ela cada vez dura menos pelo progresso dessa degeneração. Todos minguam cada vez mais, tudo provocado pelo progresso da destruição, por esse progresso aparente que há muito assim já vem. Só a imunização racional pode embargar essa degeneração. Se o progresso da degeneração continuasse dentro em pouco, a vida começaria aos 7 anos e aos 13 ou 14 estariam velhos, acabados, até vir a extinção desses corpos dessa geração. Aí então entrariam mais adiante em outra geração muito pior do que essa. Iriam ser quadrúpedes e pela duração de outras eras, vejam que bem pouco falta para chegarem a esse ponto, pois já houve eras de durarem 800 e tantos anos e vieram baixando para 700, 600 e sempre reduzindo a duração até agora, onde muitos pouco chegam aos 100, aos 80 e mais adiante quase ninguém chegando aos 30 ou aos 15, e assim vão caminhando para a extinção dessa geração, e aí nesse mundo não há quem não enxergue isso, naturalmente. O embargo desta extinção, dessa deformação para outra muito pior, será feito pela imunização racional, que aí está para evitar a transformação dessa geração em outra de quadrúpedes. É por meio da imunização racional que conhecem o porquê assim são, o porquê o mundo assim é, de onde vieram e para onde vão, podendo dar solução daquilo que nunca conheceram e de que nunca houve quem desse, a não ser agora eu, o racional superior, que aqui ponho em mãos de todos. Enfim, tudo vão conhecer, tintim por tintim. O que aqui está repetido diversas vezes,
como já conhecem que na imunização racional está a redenção universal. Aos que perguntam o que é Espiritismo, eu respondo que o Espiritismo é uma partícula da verdade. E por ser uma partícula da verdade, é que nunca puderam encontrar nele tudo o que desejavam. O Espiritismo é mantido como uma ciência, uma filosofia para quem queira caducar. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, já há muito todos teriam as soluções precisas do porquê da vida, do porquê do mundo, soluções definidas de princípio a fim. Há quem pense que o Espiritismo poderá solucionar todos os casos precisos da vida. Poderá solucionar os casos da vida aparente, mas os da vida verdadeira, não. O Espiritismo sempre alimentou essa vida de aparência por não poder descortinar aquilo que não está nele. É como o vivente aí na Terra. Não podem fazer isto ou aquilo além de suas posses. Assim são os espíritos, que são os viventes que estão entre o Sol e a Terra. E os de cima da Terra, que são todos os seres elétricos e magnéticos visíveis, enquanto os do espaço são elétricos e magnéticos invisíveis, com a formação de sua natureza diferente dos que pertencem aí à Terra. Por os espíritos serem desse mesmo mundo, é que nunca puderam dar solução do princípio ao fim, como os seres humanos que também nunca deram soluções do porquê o mundo assim é, do porquê todos assim são, do porquê de tudo e de todos. Tornaram-se assim uns enigmáticos, tanto os espíritos invisíveis como os que vivem aí na Terra, que não passam também de espíritos humanos, e por isso vivem todos de experiências, pois todos são espíritos, embora com fórmulas diferentes. São espíritos os humanos, como também o são os invisíveis do espaço, por todos pertencerem ao mesmo mundo elétrico e magnético. A diferença é de corpo e de vida. Os que vivem em cima da Terra dependem dela para viver, e os do espaço se alimentam pelos gases, pelo cheiro, pelos gases arquidoféricos formados pela natureza. Mas por todos pertencerem a esse mundo, é que nunca puderam dar solução dele, pois os viventes do vácuo não podem ir acima do Sol nem da Lua, da mesma forma que os viventes aí da Terra não podem também alcançar estas alturas. Eis a razão de não poderem penetrar na parte racional, que fica aqui muito acima do Sol e da Lua. Do Sol à planície racional, aqui onde estão os racionais, a distância é maior que da Terra ao Sol, porque neste vácuo habitam outros planetas que têm ramificações com a deformação e que pertencem também à natureza deformada, porém de outras formações e com outra natureza diferente. E por isso que, de quando em quando, eles fazem as suas evoluções que os tornam visíveis aí na Terra, em virtude de seu percurso e de seu trajeto na forma e sistema planetário. Fazem então uma espécie de rodízio, pois estes planetas ficam ainda muito distantes da parte racional, que é a parte onde estão os racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, com o seu progresso de pureza numa planície imensa, muito maior que todo esse mundo. Além desta planície, mas para cima existem outras em sentido menores e diferentes. Daí então é que vão ter conhecimento da origem e da formação de tudo. O princípio deste mundo já conhecem muito bem,
e quando forem racionais, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, irão então saber a origem da formação de tudo, porque já se encontrarão com outra capacidade diferente desta, pois aí já não serão mais bichos e terão todos os conhecimentos de racionais. O princípio deste mundo já está esclarecido e só falta patentear mais um pouco, minuciar detalhe por detalhe, tintim por tintim, para que todos atinjam os benefícios da imunização. Está aí porque o Espiritismo tem uma partícula da verdade, mas não está nele a verdade das verdades, pois pertence à mesma deformação dos viventes desse mundo, e por isso nunca o Espiritismo pôde dar estas soluções, e muito menos provar e comprovar a salvação eterna, o princípio e o fim do mundo, o princípio e o fim de todos. O Espiritismo é de longas eras e veteranos séculos, e por não encontrarem nele o que estão vendo agora, é que depois de muitos estudos foi considerado como uma ciência ou filosofia para quem quisesse caducar, admitir um conhecimento como sendo de si mesmo, para poder e dizer que também são espíritos, porque também vive de experiências, com uma diferença dos espíritos do vácuo, mas confrontando-se, podem dar as mãos e dizer que são filhos do mesmo mundo, com formação diferente, mas vivendo todos de experiências. E por isso nunca despertou a humanidade para que desse o seu valor, pudesse mostrar a sua superioridade e todos ficassem sob o seu domínio e as suas leis. Os homens de ciência que não encontram no Espiritismo força nenhuma, conservaram-se sempre superiores ao Espiritismo, e o Espiritismo sujeito às leis dos homens, por não ter em si o redígio superior aos homens.